A questão é que muitos de nós fomos condicionados ou alguns de nós crescemos com a riqueza, então a gente cresce com Certo. conforto e a gente está condicionado a achar que as coisas vêm de maneira muito fácil. Uhum. É E uma a gente vergonha. acaba ficando um pouco meio frustrados quando não É temos isso mesmo, imediatamente. rapidamente. É, Sim. eu falo sempre sobre a gratificação Uhum. tardia. Quanto mais tempo eu puder esperar pela gratificação, É isso mesmo. mais satisfeito eu vou ficar. Eu sou uma pessoa, quando fiquei doente, tive que desistir desta corrida chamada Badwater. É, 217 Sim, quilômetros, né? através do Vale da Morte. Foi em 2014, quando fiquei muito, muito mal. Saí da corrida no quilômetro 50. Fui ao pronto-socorro e os médicos me disseram: não conseguimos encontrar isso ou aquilo, não sabemos o que há de errado com você. Quando eu entrei naquela cama, então essa é uma coisa louca sobre gratificação a longo prazo. Eu sou capaz de ver a calva crescer descobrindo isso. Eu sentei lá e eu não conseguia correr 400 metros. Eu não conseguia sair da cama. O único pensamento em minha mente, uma vez que desisti da corrida, foi: vou voltar a Badwater um dia e vou correr. Vou vencer essa corrida. E não voltei desde então. Não voltei desde então. 2019, e não estou dizendo que vou ganhar. Só agora estou apto para voltar. Não corro uma corrida de 160 quilômetros desde 2014, porque estive doente. Mas agora, imagine a gratificação que terei quando chegar à linha de chegada dessa corrida. E se eu conseguir ganhar? Seria genial. Realmente Depois legal. de 4 ou 5 anos, seria Vai genial. saber. Depois de ter esse tipo de autodisciplina, de acordar todos os dias e ter esses contratempos em que não consigo nem correr 1,5 km, mas estou pensando em correr 215. Não consigo nem correr 1,5 km, mas estou pensando em correr 215 quilômetros. E com esse processo, adivinha o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, você pode correr 16 quilômetros. Quer dizer, pode levar um ano, mas dá a você cada vez mais esperança de que é possível. Eu estou no ponto agora onde, adivinhem, é ao virar da esquina. A maioria das pessoas naquela época e com essa mentalidade: não posso correr, acabou. Não. Só vai demorar um pouco mais. Você tem que transformar o negativo em positivo. Porque no final de tudo, se você puder apenas sentar e esperar, se você puder esperar 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, quando você chega a esse ponto em que você termina, esse é o sentimento por 12 anos. Levou 12 anos para você chegar lá. É isso que mantém movimento. É que você tem que sentir: estou fazendo isto por um segundo. Ano judô. Por um segundo. Só um segundo. Pense sobre isso. Se cruzar a linha de chegada, está tudo acabado. Um segundo. Muitas pessoas fazem isso e percebem que não é bem aquilo que elas achavam. E depois ficam zangadas e chateadas e passam a seguinte porque nunca refletem sobre o que elas Não é o fizeram. segundo, são os 12 anos. É. São os 12 anos que eu quero. Não é a corrida, são os 12 anos porque o faz. Não é a Não vitória, é o vencer. não é o lugar que você Não, chegou. não. Mas a maioria de nós está focada Isso. em eu tenho que ganhar isso, se eu não ganhar eu vou ficar bravo. Eu alcançaria todos os meus objetivos esportivos por anos. E depois seria a pessoa mais raivosa do mundo. Exatamente. Tão irritado e frustrado e desagradável. Yep. Eu adiaria minha gratificação por anos para conseguir o que eu queria e Yep. isso também eu nunca entendi. Por anos. Ser perfeccionista é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Quando eu perdi aqueles 48 quilos em 2 meses e meio, ou o que foi preciso, esse foi o maior troféu de toda a minha vida. Eu não me importava se não me graduaria no treinamento dos SEALs. Eu não me importava. O que eu realizei nesse período de tempo é enorme. Não há treinador... É engraçado. Hoje falamos de resistência mental. É como o maior desejo. Quando eu cresci, era apenas aguente. Foi apenas faça acontecer. Você tinha que resolver. Chamava-se resolva, cara. E todos esses insights que ganhei ao longo do caminho, era disso que se tratava. Não era sobre os prêmios, não era sobre aquelas malditas medalhas, não era sobre nada disso. E é por isso que eu odeio falar sobre ser um SEAL, sabe? Histórias de missões e tudo mais, e as pessoas, por que você não quer falar sobre isso? Não me definiu. A jornada para chegar lá foi mais difícil do que passar por ela. Então, essa é a coisa com a vida, cara. É a jornada. O que faz de você quem você é. E em vez de se concentrar em ganhar ou não, seria Certo. o que eu ganhei nos últimos 12 anos. Certo. E Exato. então, quando você termina agora,
Em que você pensa? Quanto tempo você reflete sobre o esforço que custou você fazer essa corrida? Muito tempo. O quanto Muito seria? tempo. Semanas? Semanas, anos, Você anos. reflete? Eu reflito agora. Há momentos em que reflito sobre minha primeira corrida de 160 quilômetros. Ainda hoje. E vai me dar exatamente a mesma sensação. Porque o que fiz naquela primeira corrida, quando estava mal treinado, fiz com 4 dias de antecedência e eu não tinha corrido mais do que, acho que 30 quilômetros durante todo o ano. E fiz isso para arrecadar dinheiro para a First Foundation, para tentar entrar em Badwater. O que eu tinha que tirar de mim mesmo nesse último, e foi daí que veio aquele livro, Viver com o Seal. Jesse Itzler me viu nessa Ele estava corrida. correndo também. Sim, mas ele fez isso com uma equipe. E você fez sozinho. Eu fiz sozinho. Pois é. E é sobre isso que falo com as pessoas. Eu passei tanto tempo. As pessoas perguntam, por que você correu tanto? Você estava tentando entrar em forma? Não, as coisas que faço na vida. A maior parte da vida, você está sozinho. Você pode ter toda uma equipe de suporte ao seu redor, mas aqui em cima, você está sozinho. A maioria das coisas que faço, treino para esses momentos. Aquelas vezes em que eu estava no quilômetro 112, tinha mais 48 quilômetros a percorrer, tinha merda nas costas e urinava sangue na perna e tinha 48 quilômetros para percorrer. Não há muito que alguém possa fazer por você apenas torcendo. Quando você começa a mergulhar no porão da sua mente e usa todas essas táticas mentais para atravessar os últimos 48 quilômetros, quando você está na pior forma da sua vida e ninguém está vindo para salvá-lo, você supera isso? Eu não quero voltar lá. Quando terminei aquela corrida, deitei na banheira e minha ex-mulher me ajudou a subir as escadas. Estou deitado nesta banheira e a Coca-Cola sai de mim. Era como sujeira. Ela é enfermeira e está surtando. E ela colocou o chuveiro em cima de mim e eu estava olhando para ela e tudo o que eu queria fazer era ligar para o diretor da corrida em Badwater e dizer eu me classifiquei para a corrida. E ela estava pensando, temos de ir para o hospital. E ela ligou para a minha mãe tinha um médico amigo dela lá, e elas estavam pirando. E eu apenas disse, cala a boca. Estou na pior dor de toda a minha vida e ninguém vai entender isso. Ninguém. Quando você se aprofunda tanto em si mesmo, e todos esses sentimentos de dor que eu tinha, estava no maior sofrimento da minha vida. E alguns pensam, cara, você é louco. Você sabe? Quando você fez isso e descobriu tanto por si mesmo, e toda aquela dor e desconforto que eu tive naquela banheira, deitado, desmaiado, tudo, foi a confirmação do que eu tinha acabado de descobrir. Tinha acabado de descobrir o código. Descobri um código. Um código que muita gente não procura. E quero que seja conhecido. Esse sentimento, isso era uma confirmação, isso era como as notas de um cientista. As notas estavam aqui. As notas eram todo esse sentimento. Era uma confirmação. E ninguém, na época, conseguia entender o que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha decifrado um código de potencial humano em mim mesmo. E eu estava sentado lá pensando, meu Deus, isso é incrível, o que acabei de fazer. Então, é aquele lugar tranquilo, é aquele lugar sozinho. São aquelas horas e anos e décadas sozinho. Nas garras da vida. Onde a vida te pega pela garganta e te sufoca e você fica ali sentado, quieto. Porque você está tentando entendê-lo. Você não entra em pânico, não desiste, não joga a toalha e diz a si mesmo uma maneira de contornar isso. E quando você descobre isso, quando a vida o prende em um vício e você pode descobri-lo, é quando você se supera. É quando você se supera. E então aquele momento, para mim, naquela banheira, não quero que ninguém me tire isso. Uau!